Convido aqui o evangelista irmão Paulo para fazer a apresentação nesta noite dos irmãos que estão aqui. São todos, né? Da casa. Mas nós temos o pregador nesta noite. O irmão Paulo vai fazer a apresentação e ele já vai estar pregando. Amém, Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? É um prazer para nós ter aqui nosso querido irmão José Neto, vindo da Ilha da Madeira. E nós gostaria, de recebê-lo com forte bem-vindo. O que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aproveitando, convidamos a igreja a se colocar de pé, aonde nós estaremos orando e entregando este homem, esse varão na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, o qual neste momento o Senhor estará usando ele como um canal para transmitir ao meu coração, ao nosso coração, aquilo que necessita sua alma, aquilo que o Senhor quer falar para você. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, nós estamos agora, Pai, diante, Senhor, de Ti, e apresentando a Ti o Teu servo, qual neste momento, ó Pai, estará, Senhor, ministrando a Tua palavra. Senhor, usa ele como um canal nas Tuas mãos. Senhor, fala com cada um aqui nesta noite, pois o Senhor é conhecedor da necessidade, Senhor, que tem cada alma. Senhor, abre o coração de cada um para receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ajudar cada um, Senhor, a entender, Senhor, a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez que estou vindo aqui para essa área, né? Eu moro ali na Ilha da Madeira. Estou grato a Deus por ter passado alguns dias ali para participar em Catujal. Ainda estou ali, hospedado ali na casa do irmão Antônio Rosa. E quero estar agradecendo pelo convite, pelo pastor Eliezer, que não pôde estar aqui nessa noite, né? Está agradecendo a ele, mas está aqui representado pelo evangelista Aldemir, né? Está agradecendo aos irmãos pela recepção, pelo aconchego dos irmãos. Muito obrigado. Irmão William atrás, que sempre está nos apoiando, sempre está nos incentivando. Muito obrigado. Eu queria estar lendo um texto da Bíblia que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Lembro também de estar passando um abraço do evangelista Nivaldo, da irmã Wanda, que são os meus pais, atuais líderes da igreja da Ilha da Madeira, onde eu sou membro. Então ele pediu para que onde nós passássemos, eu e meu irmão mais velho Josias, que está hoje em Samora Correia, que nós dessemos e deixássemos o abraço dele. Deus abençoe a igreja. Amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Todos acharam amém? Amém. Diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Deus amado, Deus querido, louvado seja o teu nome para todo sempre. Estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença para te bendizer, para te exaltar. Já sentimos a tua presença através dos louvores, através das oportunidades, das palavras, Senhor. Agora estamos diante da tua ministração, da tua pregação, e te peço que o Senhor venha continuar falando conosco, venha nos usar como atalaias, como profetas nessa noite, que nós possamos sair daqui melhores, moldados, aperfeiçoados para a tua obra. Fala conosco, unge-nos, capacita-nos, em nome do teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço, crendo na vitória, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém. Deus, aleluia. No livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, o profeta nos dá a seguinte informação: certamente, ou seja, com certeza absoluta, o Senhor Deus não fará nada sem antes ter revelado
seu segredo aos seus servos, os profetas. O profeta está nos trazendo a seguinte informação, a seguinte revelação, que tudo aquilo que está para acontecer, tudo aquilo que vem da parte de Deus, que é da parte de Deus, para ser manifesto na igreja, antes que isso aconteça, o próprio Deus manifestará a sua vontade através dos seus servos, os profetas. Nós entendemos o quê? Que tudo que acontece na sua vida, tudo que está para acontecer na igreja, antes que aconteça, Deus não te deixará confundido, Deus não te deixará perdido, Deus revelará a sua vontade e aquilo que vai se manifestar na tua vida através dos servos dele, através dos profetas que são levantados dentro da casa do Senhor. Nessa noite, tudo que tem para acontecer na tua vida, tudo que Deus tem planejado, tudo que Deus tem arquitetado para o teu futuro, a respeito da tua vida, através da tua vida espiritual, da tua vida sentimental, da tua vida física, da tua vida emocional, Deus manifestará a sua vontade e lhe guiará através dos servos dele, através dos profetas que estão aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te deixará perdido pelo caminho, Ele te dará a direção e você chegará no objetivo final, você chegará aonde Deus quer que você chegue. Graças a Deus, aleluia. Ao descorrer da Bíblia, nós vemos muitas pessoas, muitos homens de Deus, muitos personagens que por usar roupas diferentes, por falarem diferente, por agirem diferente, receberam reconhecimento da sociedade, chegaram a ser reconhecidos pelo povo. Por exemplo, nós lembramos do profeta Elias, pelas suas orações ousadas, pela sua autoridade e pela sua coragem de ministrar, de falar sobre a sua própria palavra. Então ele recebeu o nome, o reconhecimento, o apelido de o profeta do fogo, aquele que orava e Deus respondia com fogo. Nós lembramos do profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que mais profetizou, aquele que mais anunciou a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós lembramos também do profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta das lamúrias, das lamentações, o profeta solitário, aquele que mais chorou, aquele que mais orou, aquele que mais lamentou pelo povo de Judá. Também lembramos do profeta Joel, o profeta do avivamento, aquele que recebeu uma profecia mais clara, mais concisa a respeito do avivamento que vinha e se concretizaria em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o dia de Pentecostes. Já no Novo Testamento nós conhecemos o profeta, o homem de Deus, a voz que clama do deserto, conhecido como João Batista. Muitos diziam, ele é apenas uma cana trilhada pelo vento, pela sua autoridade, pela sua coragem, pela sua roupa, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se alimentar. Ele passou a ser reconhecido como aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Nós conhecemos e nós lembramos também do próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas quando nós falamos do profeta Ezequiel, nós vemos que o próprio Deus nomeia, apelida ele de o Atalaia. O próprio Deus nomeia, coloca, constitui ele como um Atalaia. E nós vemos no versículo 7: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Esse versículo de número 7, no capítulo 33 de Ezequiel, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, quando Deus está constituindo, quando Deus está escolhendo, como Deus está colocando o profeta Ezequiel como atalaia. E a segunda parte desse versículo é quando Deus lhe diz, lhe mostra, lhe revela as responsabilidades
que recai sobre o atalaia. E o tema da mensagem desta noite é o atalaia e suas responsabilidades. O atalaia e suas responsabilidades. Na primeira parte do versículo 7, nós destacamos no mínimo 3 expressões que nos chamam a atenção. A primeira expressão é a seguinte expressão: te constituir. Nós vemos que o próprio Deus se manifesta para o profeta Ezequiel e diz: a ti, ó filho do homem. A expressão filho do homem aqui significa a ti, humano, falível, que não depende de você mesmo para viver, mas depende de algo, de outra pessoa, de uma força sobrenatural, de alguém que está acima dele. Então Deus está falando: a ti, filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa do meu povo. A expressão te constituir está revelando que é o próprio Deus que levanta, é o próprio Deus que escolhe, é o próprio Deus que nomeia, é o próprio Deus que capacita, é o próprio Deus que constitui, é o próprio Deus que coloca, é o próprio Deus que insere, é o próprio Deus que levanta, é o próprio Deus que semeia. Então ele está falando: eu te constituí, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Nós vemos que o profeta, o símbolo do atalaia aqui nesse texto, equivale, tipifica, simboliza a função do profeta na igreja. Então ele está falando: você é uma atalaia, você é um profeta. Não se preocupe, Ezequiel, porque não foi você mesmo que quis ser profeta, não foi o homem que falou que você seria profeta, não foi o homem que quis te colocar como profeta, não foi o sacerdote, não foi o pastor, não foi o levita que te colocou como profeta, mas foi eu, pela minha soberana vontade, que te levantei para ser uma atalaia, para ser um profeta. Nós entendemos aqui a primeira coisa. Primeiro, quem levanta o profeta na igreja, quem levanta o pastor na igreja, quem levanta o evangelista na igreja, quem levanta o profeta na igreja, é o próprio Deus. É o próprio Deus que olha, que separa, que escolhe, que chama, que capacita e que coloca para mostrar a direção para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus corrobora essa verdade no evangelho dele, escrito pelo evangelista João, no capítulo 15, no versículo 16. Ele chama os seus discípulos e diz: não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. É o próprio Deus que levanta, é o próprio Deus que nomeia, é o próprio Deus que envia e que capacita. Graças a Deus. Aleluia. Profeta, atalaia, é uma das constituições, é um dos ministérios que é colocado pelo próprio Deus. No livro, na carta, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo dá a seguinte informação. Ele diz: pois ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, deu, constituiu, entregou uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores e para doutores. Ou seja, é Deus que levanta, é Deus que coloca, é Deus que capacita para tomar conta da sua obra. A segunda expressão que nos chama a atenção nesse versículo 7 é a expressão sobre a casa de Israel. Nós vemos que Deus levanta o atalaia para pregar dentro do seu povo, dentro do lugar de onde Deus o próprio levantou. O profeta, ele prega principalmente para o povo que está dentro da igreja. O atalaia, o som da sua trombeta, que nós veremos um pouquinho mais para frente, ela é tocada, e o som é para avisar aqueles que estão dentro, mas os que estão fora conseguem ouvir. Mas o objetivo do tocar é para quem está dentro. Então o atalaia, o profeta que é levantado por Deus, o principal fundamento dele, o principal objetivo das profecias dele é o que? Exortar, edificar e consolar o próprio povo de Deus.
para trazer mensagens para consolar o povo. Deus te levantou para trazer mensagem de exortação para o povo, de edificação, de crescimento para o povo. E glória a Deus. A terceira expressão é a própria palavra atalaia, e nós trabalharemos em cima deste símbolo, desta expressão, desta tipologia textual. Deus está falando: eu te constituí por atalaia. Deus usa uma linguagem figurativa, simbólica, tipificada de uma atalaia. Se você já assistiu algum filme, principalmente de luta, de exército, quando um exército vem para invadir outro exército, uma nação em guerra, você pode observar que tem sempre nas cabines acima uma atalaia que está com binóculos, que está com uma arma para avisar para o povo. E é esse atalaia que Deus está falando com Ezequiel. Ezequiel, eu te coloquei por atalaia. Glória a Deus. A palavra, a expressão atalaia no original em hebraico significa lugar ou pessoa que fica no alto para vigiar. Glória a Deus. Aquele que é colocado para vigiar. Então, a função primordial, a função principal do atalaia é o que? É estar acima, estar elevado para vigiar e para supervisionar o povo, para cuidar do povo de Deus. Louvado seja o teu nome. O atalaia, no que diz respeito à segurança do povo, é a função mais importante. Se o atalaia não der um aviso, se o atalaia não falar, não passar, não expressar aquilo que ele está vendo, o inimigo invade e ele é o primeiro a morrer. Então, no que tange proteção, guarda, fortaleza da igreja, o profeta é a função maior. Porque Deus fala primeiramente com ele e ele passa para o povo. Maravilha, Deus. Mas o atalaia, usando essa forma simbólica do atalaia, nós trabalharemos em cima disso. O atalaia, quando ele era escolhido, posto, colocado, constituído sobre uma nação, sobre um povo, ele era escolhido por requisitos. O atalaia, ele tinha alguns requisitos principais e primordiais para ele ser um atalaia. Primeiro, ele tinha que ter uma visão apurada. Por quê? Porque ele ficava acima, ele ficava elevado, ele ficava em uma posição melhor para ver, para contemplar aquilo que estava longe. Então ele tinha que ter uma visão ampla das coisas. Aquilo que está vindo de longe, ele tem que ter visão para ver. O profeta, Deus coloca ele para ele ter visão apurada. Aquilo que os outros não conseguem ver, o profeta consegue ver. Aquilo que a igreja não consegue perceber, ele, pela sua visão espiritual, Deus lhe revela e ele mostra para a igreja. Glória a Jesus, louvado seja o teu nome. O segundo requisito que um atalaia tinha que ter é que ele tinha que ter audição apurada, visão ampliada. Audição apurada, para quê? Para ouvir os carros dos cavalos, para ouvir a pisada, melhor dizendo, dos cavalos, para ver o barulho da pisada dos homens e para ver o barulho das rodas dos carros inimigos vindo contra o povo. Então ele tinha que ter uma percepção, ele tinha que ter os seus ouvidos bem limpos para perceber aquilo que estava vindo e para anunciar para o povo. O terceiro requisito que uma atalaia tinha que ter é que ele tinha que tocar bem, ele tinha que saber tocar, porque na sua mão tinha um instrumento chamado trombeta. Então ele tinha que tocar para avisar o povo e para o povo entender qual era o objetivo do seu toque. Graças a Deus, aleluia. Mas assim como ele tinha requisitos, o atalaia tinha na sua mão um instrumento chamado, conhecido como trombeta. No contexto de Israel, do Velho Testamento, da Antiga Aliança, nós vemos que Deus sempre se manifestava para o povo e sempre dizia e sempre requeria do povo que eles tivessem uma trombeta. Trombetas, por quê? A trombeta era usada para duas coisas. Primeiro, para anunciar
anunciar a festa e para anunciar a guerra. A trombeta ficava na mão do atalaia. Quando era tempo de festa, ele tocava para dizer para as nações vizinhas que o povo de Deus estava em festa e que Deus estava se manifestando, visitando o povo. Oh, maravilha! Mas o segundo objetivo da trombeta na mão do atalaia é para anunciar a guerra, que o inimigo estava chegando. Glória a Deus. Existe no mínimo na Bíblia 2 tipos de trombeta que ficava na mão do atalaia, que ficava na mão daqueles que vigiavam, dos sentinelas, dos guardas de Israel. A primeira trombeta, conhecida como chofar. O que é o chofar? Chofar é o chifre do carneiro. Quando o povo levava o carneiro para ser sacrificado, o sacerdote sacrificava no incenso, no propiciatório, a fumaça subia, Deus recebia, e do chifre do carneiro ele tirava e fazia um chofar, entregava na mão e constituía como trombeta. Mas a segunda trombeta, e mais importante, por nome, associará. Essa palavra associará significa nota penetrante, nota oscilante. Essa trombeta ficava na mão do atalaia. Era constituída de 2 pequenas trombetas de prata que eram unidas, que eram fundidas para ser tocada. Aleluia. Através desta trombeta, conhecida como associará, o atalaia se comunicava com o povo através de 2 toques. Primeiro, toque conhecido como tacuá, toque de festa. Quando a festividade chegava, como chegava a época da festividade, festa das trombetas, festa dos pães asmos, festa da dedicação, festa da Páscoa, o atalaia pegava essa trombeta e tocava, anunciando que o povo estava em festa, anunciando que o povo estava alegre e estava festejando ao Senhor. Glória a Deus. Mas o segundo toque, conhecido como teruá, o primeiro tacuá, o segundo teruá, conhecido como toque de guerra. Esse toque de guerra, quando o atalaia tocava, ele anunciava para o povo que o inimigo estava chegando para invadir a terra. Então esse toque, primeiro, ele reunia os líderes, os chefes, os príncipes das casas de Israel para conversarem e para discutir ideias para enfrentarem a guerra e para ganharem do inimigo que estava vindo. Então quando ele tocava esta trombeta, ele anunciava que estava em tempo de festa ou em tempo de guerra. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, nos últimos versículos, a partir do versículo 7, 8, 9 e 10, você verá Deus se manifestando para Moisés, dizendo assim: Moisés, faz essa trombeta, pega 2 trombetas de prata e toca. Quando você tocar, você vai anunciar para o povo a respeito da festa, através da saída do povo para festejar. Glória a Deus. Mas o segundo toque desta trombeta, você vai anunciar quando tiver tempo de guerra. E quando o atalaia, quando você entregar essa trombeta na mão do atalaia, e o atalaia, quando tiver o inimigo vindo para invadir o povo, para tomar o povo, para destruir a cidade, quando o atalaia tocar a trombeta, o barulho do sonido da trombeta exalará, subirá, invadirá o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e chegará até o meu trono. Aleluia. E quando eu ouvir o sonido, e quando eu ouvir o toque da trombeta, eu me lembrarei do povo e me manifestarei e livrarei ele dos inimigos. Então quando o atalaia tocava a trombeta por nome associará, ele estava pedindo para Deus se manifestar com socorro na terra, para se manifestar com livramento, com segurança para o seu povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando ele estava com aquela trombeta,
E quando ele avisava, e quando ele falava a respeito, quando ele tocava a trombeta, ele avisava. Mas assim como o atalaia tinha requisitos, tinha trombeta, tinha autoridade para tocar, para anunciar a festa, para anunciar a guerra, ele também tinha responsabilidades. Glória a Deus. Aleluia. Todo atalaia, todo profeta de Deus na terra, recai sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. Todos aqueles que são nomeados, escolhidos, constituídos pelo Senhor, recai sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos, grandes responsabilidades. Aleluia. E a primeira responsabilidade, já pulando para a segunda parte do versículo, a primeira parte fala sobre a constituição de Deus para Ezequiel como atalaia, e a segunda parte das responsabilidades que recai sobre o atalaia. Então, adentrando na segunda parte do versículo, ele fala agora sobre as responsabilidades que recaem sobre o atalaia. Na primeira responsabilidade, o atalaia tinha que estar sempre alerta, sempre vigilante. Nós percebemos na segunda parte do versículo 7, ele diz assim, o próprio Deus falando para Ezequiel, depois de tê-lo constituído como atalaia, ele diz assim: tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Ou seja, o atalaia ele tinha que estar alerta, ele tinha que estar apercebido, preparado para ouvir aquilo que Deus tinha para falar para ele, preparado para ouvir o barulho do inimigo vindo para adentrar no povo. Ele tinha que estar sempre alerta. Alerta como? Usando seus requisitos. Porque não adianta uma pessoa ter dom espiritual, não adianta uma pessoa ser constituída por Deus, se na hora que precisa Deus usar ele não está disposto. Não adianta Deus te levantar e na hora que Deus quer te usar, você está ausente. Não adianta o atalaia ter requisitos, se na hora que era para ele usar os requisitos, ele não estava lá. Não adianta nada. Então o atalaia tinha que estar sempre alerta, sempre vigilante, sempre preparado, sempre apercebido para aquilo que estava acontecendo. Alerta como? Mais uma vez eu repito, com os olhos espirituais abertos e com os ouvidos apurados, para ver e para ouvir aquilo que estava chegando para o povo. O atalaia que simboliza, que tipifica o profeta na igreja, aqueles que foram ungidos por Deus, ele tem que sempre estar vigilante, com os olhos espirituais abertos, para ver aquilo que está tentando adentrar no povo, no meio do povo, para ver o inimigo querendo entrar na igreja. Ele tem que sempre estar alerta, sempre apercebido, com os olhos espirituais abertos. Quando nós falamos de atalaia com visão apurada, nós lembramos de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. A Bíblia diz que o rei da Síria, sabendo que Eliseu recebera do Senhor grandes revelações e que não deixava o povo de Israel ser surpreendido pelos sírios, o rei da Síria manda cavaleiros, homens para prender a Eliseu. Eliseu agora se esconde numa casa no alto do monte, ele com o seu moço, por nome Geazi. Então eles dormem naquela cabana, naquela casa. De manhã cedo, o jovem, o moço de Eliseu, chamado Geazi, se levanta, abre a porta, e quando ele abre a porta, ele contempla os carros, os cavalos, os cavaleiros do rei da Síria para prender Eliseu. Aleluia. Então ele fecha a porta, corre até o homem de Deus e fala: tem carros e cavalos do rei da Síria para nos prender. Maior são os que estão com ele do que o que está conosco. Aleluia. Aí Eliseu, sendo um atalaia, sendo um profeta, que tinha visão apurada, que tinha visão de Deus, ele logo percebeu que Geazi
ele tinha uma visão carnal. Ele não tinha os olhos espirituais abertos. Então Eliseu olha para ele e diz assim: oh Deus, Eliseu agora faz uma oração. Abre os olhos do moço para que ele veja. Graças a Deus. E Deus atende imediatamente a oração do homem de Deus e abre os olhos espirituais de Geazi. E quando Geazi abre os olhos, ele contempla carros e cavalos de fogo ao redor da casa de Eliseu. Então ele brada: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã louvou aqui: maior o que está conosco do que os que estão com eles. Atalaia, ele tem visão de Deus. Ele vê aquilo que os outros não conseguem ver. É verdade, graças a Deus. Ele está sempre alerta para ver aquilo que Deus tem para manifestar para ele. A segunda forma de um atalaia estar sempre alerta é usando o segundo requisito: a audição apurada. Para quê? Para ouvir aquilo que vinha, o barulho do inimigo para invadir a igreja, para invadir o povo de Israel. O atalaia na igreja, ele é colocado e Deus aguça os seus ouvidos para ouvir a voz dele mais rápido. O ouvido que está mais perto da boca de Deus, depois do próprio ouvido de Deus, é o ouvido do profeta. Quando Deus se manifesta, o primeiro a discernir, a testificar, a identificar a voz de Deus é o profeta que está em alerta. É o profeta que está ligado. Quando Deus manifesta, ele logo percebe, ele logo entende que Deus quer se manifestar, ele logo entende que Deus tem uma palavra para o povo. Ele está em alerta, ele está vigilante. Louvado seja o teu nome, Deus. Audição apurada. É por isso que nós vemos Aleluia. Jesus se manifestando na ilha de Pátimos para o apóstolo João. E ele manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E todas as cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e todas as 7, Jesus fala no mínimo 2 frases que estão intrínsecas em todas as cartas, em todas as igrejas. A primeira: conheço as tuas obras. A expressão conheço as tuas obras está inserida em todas as cartas que João mandou. Mas a segunda expressão que Jesus manda João escrever, e a mais importante, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E todas as cartas têm essa exortação para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o atalaia, ele tem que ter audição apurada para quando o Espírito manifestar, ele ouvir aquilo que Deus tem para falar. Glória a Deus. Atalaia na igreja está sempre com o ouvido aguçado, com o ouvido apurado para ouvir a profecia da parte do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Mas nós, como estudamos sobre vigilância, sobre alerta, há alguns perigos que pode tirar o alerta, a vigilância do atalaia. O atalaia, se ele não estiver ligado com Deus, ele perde a sua atenção, ele perde a sua concentração com Deus. Jesus, fala mesmo, Deus. Vemos no mínimo 2 coisas que pode tirar a atenção de um atalaia. Primeiro, conversa alheia. Uma coisa que tira a atenção dos profetas na casa do Senhor, dos homens de Deus na casa do Senhor, das mulheres de Deus na casa do Senhor, que são levantados com o ministério profético, é que se eles não vigiar, eles entram em conversa alheia. Deus, fala mesmo, Senhor. E tem muito profeta na casa de Deus que está perdendo moral, porque em todas as conversas está o nome dele. É uma conversa que se manifesta na igreja, está lá o nome dele.
E autoridade para pregar. E a igreja que está ali embaixo olhando para ele, dizendo ele está pregando, mas o nome dele está tudo quanto é lugar. A atalaia tem que estar ligado, não pode estar com o nome fofoca por aí. Senão na hora que ele for tocar a trombeta, o sonido sai certo e ninguém vai dar atenção para ele. Maravilha, Senhor. Fala mesmo, Deus. Aleluia. Conversa. Foi por isso que o apóstolo Paulo exortou ao seu filho da fé, cujo nome é Timóteo, que liderava naquela época a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 16. Ele disse: evite os falatórios profanos. Profeta não tem tempo de se meter em fofoca, de ficar falando na vida dos outros. Atalaia está ligado com Deus. É quando ele pegar no microfone para ministrar para a igreja, ele tem palavra de graça, de poder, de unção. Glória a Deus. Atalaia tem que estar ligado com Deus. Na hora que ele ministrar, o Espírito Santo testificar. Glória a Deus. Deus vai te levantar com autoridade, mas fique vigilante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa que pode atrapalhar uma atalaia, dele estar ligado com Deus, dele estar alerta com o Senhor, é o sono. O sono. Sono ele pode ser derivado de duas coisas. Primeiro, pecado. Quando o atalaia está em pecado, ele adormece, ele cochila. Esse sono na Bíblia é conhecido como sono da indolência. Sono que recai sobre aqueles que estão em pecados e que por estar em pecado perde a sensibilidade do Espírito Santo. Deus fala com ele e ele não entende. Deus quer falar com ele e os seus ouvidos estão fechados, a sua visão está embaçada. Glória a Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 10 e 11, nós vemos que teve uma época no reino de Judá, no reino do sul, que os atalaias, por estar em pecado e iniquidade, eles adormeceram. E Deus se manifesta para o profeta Isaías e diz: esses atalaias são como cães que dormem. Não ladram, não late, não avisa nada. Só estão dormindo, cheio de iniquidade, cheio de pecado. Glória a Deus. Mas para você que é atalaia e está dormindo nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Deus tem os conselhos para você. Romanos capítulo 13, versículo 11. Já é chegada a hora de nós despertarmos do sono da indolência, porque a nossa salvação está mais perto hoje do que no dia que nós aceitamos a fé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O interessante desse versículo 5, desse capítulo 5, versículo 14 de Efésios, nós vemos três coisas interessantes. Primeiro, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso diz sobre as três atitudes quando uma pessoa desperta. Quando nós deitamos para dormir, quando nós acordamos, a primeira coisa é o quê? Despertar, abrir os olhos. A segunda coisa, levantar da cama. Desperta tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, a sua visão passa a identificar aquilo que está diante de você. Quando você acorda, você desperta, você levanta e você identifica aquilo que está na tua frente. Glória a Deus. Levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus tem visão apurada para você nessa noite. Deus tem visão ampliada para você nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitos atalaias com sono, como Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele desobedeceu, pecou contra o Senhor, desceu até o porto de Jope, pegou um navio para Tarsis, desceu até o porão do navio
viu e dormia um profundo sono. Sono da indolência, a tempestade manifestando e ele lá embaixo dormindo. Mas nessa noite Deus quer te despertar. Deus quer me despertar. Deus quer nos despertar para nós ouvirmos a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. É um grande risco para o homem que está na igreja cochilar, dormir por causa do pecado. Oh, aleluia, Jesus. Quando nós lembramos disso, nós lembramos de um jovem por nome Eutico. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A Bíblia diz que Paulo está em um recinto e ele está ali programando, está ali conduzindo a Santa Ceia, está ministrando, está pregando. E a Bíblia diz que tinha um jovem cujo nome era Eutico, sentado na janela. A expressão janela naquele texto significa dubiedade, dois pensamentos, um pé no mundo, um pé na igreja. Deus, fala mesmo, Deus. Então quando ele estava ali, a Bíblia diz, e ele foi tomado pelo profundo sono. E a Bíblia diz que por ele estar com sono, ele caiu do terceiro andar, quebrou o pescoço e morreu. Quando o pecado manifesta e o atalaia não tem visão de Deus para atirar, as pessoas caem da janela, quebram o pescoço e morrem. Mas Deus quer dar vida para pessoas, glória a Deus. Deus está levantando atalaias com autoridade para pregar contra o pecado, para direcionar a igreja. E eu louvo a Deus que essa igreja é uma igreja que está sendo liderada, governada pelo Espírito Santo de Deus. Tem atalaias aqui ensinando, direcionando o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Mas a segunda coisa que gera o sono em uma atalaia, além do pecado, pode ser também o cansaço. Cansaço. Quando nós falamos de cansaço, nós falamos de três tipos de cansaço: cansaço físico, cansaço mental e cansaço espiritual. Aqueles que são levantados por Deus para tomar posse de uma obra, para ser o líder de uma obra, recai sobre ele grandes responsabilidades e com elas um grande cansaço. É por isso que às vezes você percebe nos líderes cansaço. Cansaço físico, tanta responsabilidade sobre os seus ombros. Cansaço espiritual, cansaço mental. Mas Deus quer renovar as tuas forças nessa noite. Deus quer renovar as tuas forças nessa noite. Deus quer renovar a tua mente. Deus quer renovar o teu físico. Deus quer renovar o teu espiritual nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, certa vez, o filho da fé de Paulo, cujo nome é Timóteo, mais uma vez dele falando, ele foi posto por Timóteo aproximadamente com 21 anos de idade sob a liderança da igreja de Éfeso. E muitas pessoas se levantaram contra ele porque ele era um jovem, porque ele estava liderando a igreja e ele, além de ser jovem, ele era solteiro e estava na liderança da congregação. Então muitos daquela época, daquela igreja, se levantaram contra ele. Então recaiu sobre ele um grande cansaço, uma grande fadiga, uma grande responsabilidade, pessoas se levantando contra ele. Então ele sentiu o cansaço mental, o cansaço espiritual, o cansaço físico. Mas o apóstolo Paulo escreve uma carta para ele e diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Glória a Deus, aleluia. Desperta o dom que há em ti, o qual foi manifestado pela imposição das minhas mãos. O interessante é que a expressão despertar ali no grego é anasopurei, que significa atiçar fogo, colocar combustível. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim: ei Timóteo, está na hora de você atiçar fogo no dom que Deus te deu. Está na hora de você estar
no poder que Deus te deu. Glória a Deus. Glória. Não deixe isso te abafar. Não deixe isso te enclausurar. Glória a Deus. É, Deus. Há renovo de Deus para nós nessa noite. Há fogo de Deus nessa noite. Há combustível no teu ministério. Há unção de Deus nessa noite para você. Desperta o dom que há em ti. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai te renovar. Deus vai te despertar. Essas acusações, esses levantes contra você não vão conseguir te abafar. Você vai prosseguir. Você vai Oh, avançar. glória a Deus. A obra não terminou ainda. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Deus vai renovar as tuas forças nessa noite. Glória a Deus vai despertar o dom que é em ti nessa noite. Deus vai desar fogo na tua vida essa noite. Oh, maravilha, Deus. Tu és fiel, aleluia, Deus. Mas tem vezes que o atalaia cansa. Jesus, tu és Mas sempre havia uma coisa que os líderes do povo faziam quando um atalaia cansava. Quando o atalaia se afadigava, os reis constituíam outro atalaia para ficar no lado dele. Eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. Glória a Deus. Nessa responsabilidade que recaiu sobre você, você não está sozinho. Você pode cansar, mas tem atalaias do teu lado para te ajudar. É, verdade. Você pode descer, mas tem atalaia do teu lado para te alegrar. Você pode até tropeçar, mas tem atalaia de Deus para segurar e você não vai cair. Oh, glória a Deus. Você não vai tropeçar. Tem gente segurando nas tuas mãos. Que atalaia é esse? Que é colocado no lado do atalaia quando ele cansa. Jesus disse para os discípulos: se vós guardardes as minhas palavras, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, porque não vê, mas nós conhecemos, porque habita em nós e estará no nosso meio. O atalaia que está do teu lado é o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paracleto que não te deixa dormir. Louvado seja o teu nome. Você pode cansar, mas ele não cansa. Você pode descer, mas ele te alegra. Ele te fortalece. Glória a Deus. O Espírito Santo. Aleluia. Jesus ressuscitou. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus se manifesta para os seus discípulos e diz 3 coisas. Primeiro, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Segundo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira coisa, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está do teu lado. Jesus está do teu lado, na forma do Espírito Santo. Você não vai cair, você não vai tropeçar. Ei, atalaia, Deus te colocou aqui e você vai triunfar. Glória a Deus. O atalaia tem que estar alerta, vigilante. Não pode ligar para a conversa, não pode dormir, porque o Espírito Santo está no lado dele. Mas a segunda e última responsabilidade que recaía sobre o atalaia, e uma das mais importantes, é que ele tinha que tocar a trombeta. Ele tinha que tocar a trombeta. Quando nós falamos em tocar a trombeta, existe no mínimo 4 tipos de significados na Bíblia para a expressão tocar a trombeta. O primeiro significado é o toque literal, que fala sobre o atalaia mesmo, que pega a trombeta e toca. O segundo significado é o toque espiritual, ou toque do arrebatamento, quando ali na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: e o mesmo Jesus descerá do céu no brado do arcanjo para tocar a trombeta. E nós seremos arrebatados diante ao tocar da última trombeta. Santo é o teu nome. O terceiro significado, conhecido na Bíblia como toque
farisaico. O que é o toque farisaico? Foi aquilo que Jesus disse: não des nada tocando trombeta.